O Edilson, eu vou passar para você, mas eu já queria emendar uma coisa, uma palavra que ninguém está colocando aqui. Né? A gente não está vendo em lugar nenhum, eu queria que vocês falassem sobre back channels. Será que os back channels estão operando? Mas vai, completa do Lineker aqui, a gente já engata nessa, daí eu passo para o Paulo. Tá contigo aí. Olha, eu penso que o que nós estamos assistindo é uma reorganização da bagunça que foi iniciada. Acho que isso é o meu ponto, eu não abro mão de dizer, e concordo que os seus back channels estão em campo justamente para isso. Eu não acredito na movimentação da Rússia, pró-Irã, como o pessoal fala, isso para mim, sinceramente, é algo que não entra. A Rússia tem seus interesses próprios, a China tem seus interesses próprios. Tempos atrás falou-se, e eu cheguei a comentar isso há 2 meses atrás, de uma movimentação muito clara da China em relação a pelo menos o amornar do conflito. O Sr. Paulo colocou uma coisa interessante, os árabes estão calados, e de fato estão, e não é à toa que eles estão calados, eles não estão coniventes com a situação, eles estão aguardando o momento em que tudo isso daí senta poeira para que eles possam fazer o que acham que devem fazer. Lembre-se, o Oriente Médio está perdendo economicamente, não interessa o cerco Houthi, não interessa Israel, não interessa o Irã, não interessa a Arábia Saudita, interessa economicamente para o mundo. A Rússia precisa decidir a sua rota para o Oriente Médio, como ela já iniciou, e aqui eu faço mais um agravo, uma questão muito importante quanto a isso. O fato da Rússia comercializar com o Irã torna o Irã dependentemente das decisões russas, porque a partir do momento em que eu abro uma empresa e a minha empresa compra insumos da sua empresa, a minha voz passa a ser ouvida por você. Antes não era. A China fez isso no comércio mundial. Ela hoje, na Europa, ela tem uma presença na Europa por essa razão. Então, o Oriente Médio ele também é suscetível a isso. Nenhuma nação no mundo está sujeito a ser independente completamente. Eles precisam do apoio. Eles podem estar sob sanções, na Coreia do Norte esteve sob sanções desde a guerra, desde a guerra. Mas eles ainda precisam do apoio de outras nações. E é o que está acontecendo no Oriente Médio. Então, os árabes, eles sabem que eles precisam dar um fim a esse conflito. Como é a grande questão. É a questão que vale talvez 50 trilhões de barris de dólares, ou petróleo se quiser, que é o que está em jogo. É essa a grande questão. Eles precisam de alguma forma equacionar o problema. O problema não se restringe apenas ao conflito. O conflito, ele, na verdade, na minha concepção, ele é a manifestação dessa patologia. O conflito é o resultado de todos esses problemas. Certo? Então, eu encaro essa grande questão de que existe uma grande possibilidade de estar havendo um rearranjo ali. E eu acredito que isso cada vez mais me chega ao pensamento de que pode ter sido algo muito bem coordenado. Agora, as consequências eu não posso medir. Se isso causa dentro do Irã um conflito interno entre grupos do Irã, eu não tenho como medir isso. Se isso causa um conflito interno entre as lideranças de Israel que concordam com o ataque e outros não concordam, não tem como medir. E talvez isso também seja um efeito colateral desejado, certo? Eu não vejo essa questão ser resolvida de outra forma que não seja política. A guerra já mostrou que não vai resolver. É muito interessante para o Estado de Israel que a guerra continue, concordo plenamente com o Sr. Paulo. Na verdade, Israel, ao arrastar o conflito, eu acho que tem uma consequência que precisa ser dita, ao Israel arrastar este conflito e, de certa forma, colocar o Irã contra a parede para uma decisão, ela expõe o Irã às seguintes 2 decisões: partir para a guerra total contra Israel e abrir mão de tudo que tem, ou simplesmente ser obrigado a ter que forçar que o seu aliado mais próximo ao Hezbollah tenha que fazer esse trabalho. Só que nessa hora ele expõe o Hezbollah ao risco, inclusive a interferência internacional. Foi declarado hoje, o Austin já declarou, que os Estados Unidos vai defender Israel em qualquer hipótese. Ele já fez essa declaração hoje. Então isso faz com que o Irã seja forçado a ter que tomar uma decisão. Qualquer uma delas, ela pode ser negativa para o Irã, se ele não conseguir o efeito que ele quer, neutralizar Israel. A gente sabe que Israel faz isso há 80 anos, 70 anos, vai continuar fazendo quando tiver apoio dos Estados Unidos.
Então é muito importante que a gente tenha a noção de que não é se você tem ou não capacidade. As consequências dos atos, elas vão cair sobre as lideranças. Para Netanyahu está confortável, ele tem a guerra que ele quer. Ele tem um motivo para ele continuar. Ele tem o apoio para poder receber o seu material. Será que o Irã vai dar esse prêmio para ele, que é justamente o que ele quer? Eu acho que não. Acho que os iranianos são muito mais inteligentes nesse jogo. Eles jogam sempre também, sabem jogar muito bem, eles aprenderam a jogar muito bem, por necessidade. Então eu vejo que a entrada do Hezbollah é um risco muito grande. Se o Hezbollah não conseguir o que ele quer dentro do prazo, ele joga a proposta do eixo da resistência para uma decisão meio difícil. Ele cai no mesmo erro dos Estados Unidos dentro do Vietnã ao abandonar o Vietnã do Sul em combate, ao abandonar as forças do Afeganistão em combate. E cai no mesmo erro. Observem esse ponto. É um risco muito grande, porque ele terá que dar um jeito em Israel, ou não. Se ele não conseguir, eu acredito que as consequências podem ser muito, muito piores do que isso. Então, eu acho que o jogo vai ser jogado, não tenho ideia de como se resolve, não vejo como ter uma solução fácil, só que foram traçadas algumas linhas que são, no mínimo controversas. Aí. Era isso, comandante. Muito